acompanhar a nossa aula de hoje. Se você não se lembra, meu nome é Stephanie, sou professora de História. O Ório é nosso panda historiador, ele vai ficar acompanhando aqui a aula do meu ladinho, né, Ório? Pra gente continuar se aventurando pela história juntos. E a gente tem conversado de várias coisas legais, não é mesmo? A gente já tem conversado sobre histórias da nossa família, a gente já entendeu que a partir da nossa família a gente pode descobrir várias coisas sobre a gente entendeu que as famílias são diferentes, a gente também entendeu no nosso último vídeo até um pouquinho mais sobre a árvore genealógica, ou seja, o estudo das nossas famílias, dos nossos antepassados, aquela galera que veio antes da gente, a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, enfim, a gente tem falado bastante sobre esse assunto, que é um assunto muito legal, eu gosto muito que a gente fale sobre família. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso. Então é preciso que você esteja aí com o seu livro didático, porque a gente vai utilizar um pouquinho dele durante essa aula. Prometo que vai ser bem legal. Qualquer coisa pede ajuda para um adulto que tá aí na sua casa, tá? Mas prometo para você que vai ser muito legal. Para começar, eu preciso que você abra lá na página 13 do seu livro didático. Pede ajuda pro adulto, qualquer coisa, tá? Porque a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da família. Mas agora a gente vai entender uma coisa que tem a ver com a sua família, certo? E tem a ver totalmente com você, que é o seu sobrenome. Aquela parte, tá? Que vem depois do seu nome. Por exemplo, meu nome é Stephanie, mas os meus sobrenomes, aqueles nomes que vêm depois do nome, são Ximenes Tassoulas. Então, meu nome é Stephanie Ximenes Tassoulas. E esses sobrenomes, eles têm uma história. História da minha família, história que tem a ver comigo, das pessoas que carregam esse sobrenome e do motivo da gente se considerar família e tantas outras coisas. Então agora a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, sobre como o sobrenome tem história, beleza? Então pra gente começar, eu vou ler um trecho de uma música que fala de nomes e sobrenomes e que tá aí na página 13. Vou ler pra vocês, não sou uma boa cantora pra cantar ela, tá bom? Mas vou falar aqui ela pra vocês. Vamos lá? Vamos lá, Panda, me ajude nessa missão. Ele vai ler aqui comigo. Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenomes. Mas a gente, seres humanos, Panda, você não, a gente sim. Tem sempre um nome depois do nome. Tem sobrenome também. Então tá falando de uma coisa que só os seres humanos têm, só a gente tem. Pandas, ursinhos de pelúcia, cadernos e espelhos, tantas outras coisas não tem, objetos não tem, só pessoas têm sobrenome. E aí tá pedindo pra gente ali, tem umas imagens depois desse texto, tá pedindo pra gente pintar aquilo que pode ter sobrenome. Então vamos ler junto, e aí você vai pintar aí no seu livro e eu vou pintar aqui no meu. Flor tem sobrenome? Não, afinal ela não é uma pessoa, então Flor não tem sobrenome. Aí no meio ali tem uma pessoa. Pessoa tem sobrenome? Sim! Então você vai pintar bem bonita essa pessoa. Qualquer coisa, pausa o vídeo e vai lá pintar. Se não, depois você faz, tá bom? E aí do lado dessa pessoa tem uma janela. Janela não tem sobrenome. Porque lembrando, pessoal, quem tem sobrenome são só as pessoas. Objetos, ursos, pandas de pelúcia e outras coisas não tem. Só pessoas, seres humanos, indivíduos, assim como eu e você que está aí, tem sobrenome. Então vamos continuar que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que as pessoas têm sobrenome? Como que surgiu essa ideia? Bom, no começo as pessoas só tinham nome. Então se você se chamava João era só João, se você se chamava Maria era só Maria, se você se chamava Stephanie, como é meu nome, vai que tem alguma outra Stephanie aí do outro lado da tela, era só Stephanie, se você chamasse Renata era só Renata, Cláudia era só Cláudia, Marcos era só Marcos, Lucas era só Lucas, gente, por aí vai. Mas, gente, vocês não concordam que chega um momento que tem muita gente? Não sei na sala de vocês, mas quando eu estudava tinha tipo 3 Lucas na mesma sala. Então aí começava a ter muita gente com esse nome e precisavam achar uma forma de diferenciar as pessoas. Então falaram, bom, as pessoas podem começar a ter 2 nomes, né? Fulano de alguma coisa. Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E aí eles tiveram a ideia das pessoas começarem a colocar no nome delas a ocupação delas, ou seja, o trabalho delas. Então um exemplo, por exemplo, seria o José que trabalha lá com sapatos. O José é sapateiro. Então o nome dele seria José e o sobrenome dele seria Sapateiro, certo? Porque ele trabalha com sapatos. E esse José
seria diferente do José do Campo, do cara que trabalhava lá na agricultura, na plantação. Porque o José do Sapato trabalha com uma coisa, o José Sapateiro, e o José do Campo trabalha com outra coisa. E a gente vai perceber que muitos sobrenomes têm origem nisso. Em algumas palavras, em algumas outras coisas, às vezes até de outras línguas, né? Os nossos sobrenomes têm isso também, que tem a ver com a profissão das pessoas. Vou dar um exemplo para vocês de uma amiga. Eu tenho uma amiga que se chama Vivian e o sobrenome dela é Korb. Esse Korb significa cesta em alemão. Então pode ser que lá atrás, gente, lá bem atrás dos antepassados dela, alguém fazia cesta. E a gente vai perceber isso, que os nomes e sobrenomes têm a ver geralmente com a história daquilo que as pessoas faziam ou da região que elas vinham, vai mudando conforme o tempo. E aí lá na página 14, na mesma página, que conta um pouquinho dessa história, do nome, do sobrenome das pessoas, tá pedindo pra gente fazer uma atividade, gente, muito legal, que é descobrir um pouquinho sobre o nosso sobrenome. E aí eu vou explicar pra vocês o passo a passo. Seria interessante que o adulto que tá aí com você estivesse vendo esse vídeo também, porque você vai fazer essa atividade com ele, beleza? Vai ser tipo uma entrevista e eu prometo pra você que vai ser muito legal. Então tá pedindo a primeira parte, tá? Que é o número 1, que tá ali na página 14. Pra você completar, tem uma tabela, vocês viram? Tem que estar escrito nome, sobrenome e grau de parentesco, com os dados a respeito da sua família. Então você vai colocar aí os nomes da galera da sua família, da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, enfim, de quem você quiser. E aí você vai colocar ali o nome, o sobrenome e o grau de parentesco. E ali na página 15, tá pedindo para continuar essa pesquisa. Então depois de você anotar esses dados, tá? Conversa aí com a galera que mora aí na sua casa e pergunta qual que é a origem do meu sobrenome? Por que eu tenho esse sobrenome? Por exemplo, o meu sobrenome, o último, é Tassoulas. Esse sobrenome é um sobrenome diferente porque ele veio da Grécia, porque meu vovô veio lá da Grécia, de um outro local que é distante daqui do nosso país. Então eu tenho esse sobrenome porque sou neta dele, certo? Então a gente carrega as histórias da nossa família no nosso nome e no nosso sobrenome. A atividade continua, só que a atividade está pedindo para você fazer uma discussão com os colegas da sala de aula. Nesse momento a gente não pode estar em sala de aula, então a gente vai conversar aqui, eu e você. Tá falando ali sobre uma questão de sobrenomes iguais. Já aconteceu de você conhecer alguém que tem o mesmo sobrenome e tudo mais e não é parente? Comigo já aconteceu, até mesmo com o meu sobrenome. Isso vai acontecendo porque vai mudando durante o tempo, as pessoas vão colocando uma letra a mais, e são diferentes pessoas, às vezes até com sobrenome igual. Assim como o nome repete, muitas vezes o sobrenome vai repetir. E às vezes numa mesma sala de aula, a gente vai ter sobrenomes iguais. E ali na página 15, tá pedindo pra você fazer uma outra atividade que, gente, é muito legal. Tá pedindo pra você entrevistar um adulto que mora aí na sua casa. E aí você vai poder conversar com eles sobre duas coisas, tá? Você pode escolher. Uma delas é como era a infância sem internet e a outra é uma curiosidade, uma história sobre a sua família. Então você vai anotar o nome dessa pessoa, você pode aprender o nome dela, às vezes você não sabe, certo? E aí você vai conversar com ele. E esse adulto vai te contar um pouquinho como era a infância, ou uma curiosidade, uma história sobre a sua família. E aí depois, sabe o que você vai fazer? Fazer um desenho bem lindo, bem show, colorido e tudo que tem que colocar sobre aquilo que você ouviu. E essa vai ser a sua forma de registro dessa entrevista. Beleza, pessoal? Foi muito legal conversar com vocês um pouquinho sobre sobrenome. E no nosso próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre as histórias da família. Já tô com saudades e o Oreo também, beleza? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até! Tchau, tchau!